Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, a parte 3 do sonho de Nabucodonosor. Eu sou pastora Edilmar da Comunidade Evangélica da Vitória. Eu quero incentivar você que ainda não viu a introdução, a parte 1, a parte 2 dessa série Sonho de Nabucodonosor, que você pare um tempinho, dedique um momento da sua vida para ver. E aí, pegar desse ponto em diante. A gente está dando uma visão panorâmica, porque este sonho ele é muito extenso no seu significado. Mas, para você entender, a gente está dando também algumas pinceladas sobre o que aconteceu em Israel durante esse tempo, como que o profeta Daniel foi parar lá na Babilônia e como que ele estava preparado, sendo tão jovem, para enfrentar todas as situações que ele teve que enfrentar, os traumas e as perdas que ele teve que ir para outro país como escravo, tudo isso. E a muita gente causaria, ou quem sabe causou para contemporâneos dele muita revolta, mas Daniel estava preparado. E a gente viu como que ele possivelmente tenha sido preparado para chegar nesse ponto que ele estava e poder enfrentar as situações que ele enfrentou. Vamos lá. Quero compartilhar com você, para começar o nosso estudo bíblico, 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que o apóstolo Paulo deixa como instrução para nós, através dessa carta. Ele diz assim: o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Você vê aqui a preocupação do apóstolo Paulo, sim, com o espírito, sim, com a alma, mas também com o corpo. Há quem diga que o nosso corpo, ele é o que a gente come, o que a gente se alimenta. E há quem diga que há muito alimento que é lixo, industrializado, engordurado, sem proteína alguma. E isto é algo que eu quero compartilhar com você, tendo em vista uma posição do profeta Daniel, assim que ele chegou na Babilônia, com os seus 3 amigos especiais, amigos mais chegados. Presta atenção. Bom, então você já sabe, Daniel lá na Babilônia como escravo, estava junto com outros jovens que também eram escravos ali para servir o rei no que precisasse. E eles tinham sobre eles um chefe. E o rei procurou esse que ficava cuidando dos jovens e deu uma missão para este chefe dos jovens ali. Que ele trouxesse, preparasse jovens que não tivessem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e ciência e conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio, ou seja, trabalhar ali aonde o rei estava. E também eles precisariam aprender as letras, a língua dos caldeus. Além disso, o rei queria que esses jovens se alimentassem com a mesma comida, com a mesma alimentação, a mesma dieta
do rei. Então, essa era a ordem, né, deste chefe dos eunucos. E esses jovens tinham que ser preparados por 3 anos, como se fosse um intensivão, um curso para ser empregado ali do palácio, no caso escravo, né? Ali aonde o rei estava, na presença do rei. Então teria que ser pessoas que eram de altíssimo nível, de um preparo intenso. Você vê que essa preparação para eles trabalharem no palácio era de 3 anos. Portanto, eles teriam que estar neste período preparados para trabalhar no palácio do rei. A gente já viu nos outros vídeos anteriores a questão dos nomes que foram mudados, né? Então, Daniel passou a se chamar Beltesazar por ordem, imposição ali do rei da Babilônia. Ananias, Misael e Azarias passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abdnego. E entre então esse grupo de jovens que teriam que fazer esse curso intensivo para servir o rei no palácio, eles tinham que estar muito bem preparados, até porque no palácio vinham nobres de outros países, então não poderiam cometer erros, gafes que iriam comprometer a excelência do rei daquele palácio e se tornar motivo de vergonha. Portanto, eles tinham que estar muito bem preparados. E esses 4 jovens estavam nesses jovens selecionados para fazer esse curso. Acontece que Daniel não se sentiu à vontade nessa parte da alimentação. Como nós já vimos também, eles foram criados, os jovens judeus, com as leis, as normas da dieta de Israel, né, da Torá, que se chama kosher, que é a nutrição e as instruções recebidas pela lei, né, de Moisés, em que eles foram educados, esses jovens, entre eles Daniel. E Daniel, então, quando ele soube que ele teria que comer a mesma coisa que o rei, ele ficou perturbado, ele não queria fazer aquilo. Mas olha como ele se saiu nessa situação, como Deus se agradou. Aqui no versículo 8 diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele tomava. De alguma forma, essa dieta feria aquilo que Daniel e seus amigos haviam aprendido desde criança. E mesmo jovenzinhos, eles, é lindo que diz assim, Daniel propôs no seu coração, ele decidiu que ele não queria aquilo para ele. E ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse, que desse essa permissão para ele não se contaminar, não participar dessa alimentação que era imposta para aqueles jovens. Olha que interessante que esse jovem, ele não estava deslumbrado, o jovem Daniel, né, profeta? Porque ele poderia muito bem pensar, eu vou comer a mesma comida que o rei vai comer. Mas ele estava mais preocupado
em guardar os ensinamentos que ele havia recebido, ensinamentos da lei do Senhor, ensinamentos de purificação do seu corpo. A Torá, a palavra Torá significa ensinamentos, é um guia prático, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia para a vida. E essa parte da alimentação, que é ensinada na Torá, ele levou muito a sério, mesmo estando, como eu já falei, né, e repito, em outro país, uma situação de escravo, uma situação que aos olhos de muita gente poderia dizer uma situação de humilhação, mas ele, no seu coração, aqui é lindo esse versículo 8, no seu coração ele tinha guardado a palavra do Senhor, escondida no seu coração, né? Como diz lá em Salmos, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Não só ficou dentro dele esse sentimento, como ele tomou uma atitude de coragem, pediu para o responsável ali sobre aqueles jovens a permissão para ser diferente de todo mundo, né? Permissão para ter uma dieta diferenciada, diferente daquela proposta pelo rei. Não sei se eu estou conseguindo expressar o tamanho da ousadia, da coragem que Daniel teve em propor no seu coração. Porque ele estaria desafiando a ordem do rei. E o que acontecia quem desafiasse a ordem do rei? Morreria, certeza. E ele, então, foi e falou com esse responsável, né? Sobre esses jovens que estavam ali para fazer-se cumprir uma ordem do rei Nabucodonosor. E no versículo 9 de Daniel, capítulo 1, diz, olha só, como Deus estava agindo a partir de uma decisão no coração do profeta Daniel, enquanto ele era jovem. Essa decisão no seu coração fez Deus, diz o versículo 9, fez Deus agir em favor de Daniel. Diz assim, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante deste chefe que ele tinha ali, naquele momento. Então, o que é isso? Fez com que aquele chefe se agradasse dele, desse atenção, considerasse atender este pedido do jovem Daniel. E aí você vai compreender melhor a gravidade dessa situação no versículo 10, na resposta do chefe ao Daniel. Ele falou assim, eu tenho medo. Ele falou assim para Daniel, tenho medo, porque se quando o rei for entrevistar vocês estiverem mais tristes ou mais abatidos, mais fraquinhos do que os outros, a minha cabeça está em jogo. Então, olha a gravidade dessa situação. Mas Daniel, ele fez o pedido e já apresentou a solução. Olha o que Daniel falou para os chefes daqueles jovens que foi constituído, né, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel fez a seguinte proposta, olha, faz um teste. E aí, durante 10 dias, a gente vai se alimentar de legumes e água. Então,
você vai comparar, examinar a nossa aparência e comparar com os outros. Aí você vai ter condição de saber, né, como é que vai se desenrolar essa situação da nossa alimentação. Então, o chefe, acredite você ou não, o chefe topou. Ele aceitou fazer esse teste com eles. Mas o versículo 9 do capítulo 1 você já viu que houve a intervenção do Senhor Deus. E no final de 10 dias, olha só, os 4 estavam mais bem aparentados, com mais energia, mais gordos, aparência muito melhor, semblante muito mais saudável do que todos os outros jovens. Então, receberam a autorização, consentimento para comer, assim, coisas saudáveis, alimentações saudáveis, e não a mesma comida, a mesma dieta do rei Nabucodonosor. Eles conseguiram, então, não se contaminar com aquela alimentação, e isso trouxe para eles, da parte de Deus, uma aprovação que se manifestou no versículo 17 do capítulo 1 de Daniel, que diz que esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, lembra que eles tinham que aprender as letras e a língua dos caldeus, e sabedoria. E a Daniel, ele deu entendimento em toda a visão e sonhos. E é aí que já vai introduzindo, né, a questão do sonho do rei Nabucodonosor. Daniel ali receberia então uma capacitação especial, sobrenatural, muito grande, para a missão específica que ele teria ali durante o reinado de cada rei que ele passou. Daniel recebeu muita unção e muita habilidade no discernimento, interpretação de visão e de sonhos. Mas você vê que pela palavra ali que está escrito, tudo começou quando ele decidiu no seu coração agradar a Deus, mesmo no meio da tragédia que ele estava passando. Você vê que muitas vezes nós estamos em situações que nos desagradam, nos deixam desconfortáveis. E no lugar de reclamar, a gente deve procurar solução. E é o que Daniel fez. Acredito eu que ele pensou e pensou. O que eu vou fazer nessa situação? Eu quero agradar a Deus. E ele foi com coragem. E Deus agiu no coração do chefe ali, daqueles jovens, daquele encarregado. E ele conseguiu os argumentos, ele conseguiu a solução que convenceu ali aquele encarregado de permitir que ele não se contaminasse. Olha só, Deus agindo na vida desse jovem e desses 4 jovens que foram assim abençoados de forma sobrenatural, de forma intensa. E até hoje se fala da sabedoria, das descobertas, mesmo na parte secular da história, né? Das descobertas, dos estudos que eram desenvolvidos na época da Babilônia. E a gente sabe que tudo isso é porque Deus deu àqueles jovens conhecimento intenso, extenso, vindo do alto, vindo do próprio Senhor Deus. Bom, aí passaram esses 3 anos, esse treinamento, esse curso intensivão aí,
para poder ficar servindo no palácio, né? Trabalhando ali no palácio. Aí chegou o dia de comparecer perante o rei Nabucodonosor. Ia ser o dia da prova, da entrevista com o rei. E você vai ver, Daniel capítulo 1, que no versículo 18, o rei mandou o encarregado, o chefe, levar todos aqueles jovens que fizeram este curso, esse preparatório. Mas assim não sei o número exato de jovens, mas aqui diz que o rei falou com eles, fez a entrevista com eles para testar. E o versículo 19 do capítulo 1 de Daniel diz que entre todos os que estavam lá, não foram achados nenhum, nem perto da sabedoria, da inteligência, do conhecimento que demonstraram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles ficaram ali, servindo diante do rei, assim, cara a cara com o rei. E o versículo 20, então, que é top, o máximo, né? Diz: em toda matéria de sabedoria, de discernimento, das perguntas que o rei fez para todos aqueles ali, olha só, eles estavam 10 vezes acima do que, aqui diz, todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Quer dizer, de todos os que eram considerados os mais inteligentes, que estavam ali no reino da Babilônia, que se entende como a Babilônia, a Babilônia na época era uma potência, entende-se que as pessoas mais inteligentes estavam ali. De todos aqueles inteligentes, que já eram os mais inteligentes, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles deram 10 vezes mais inteligentes, é o que diz aqui, em todo o reino. Mas por quê? Porque eles receberam uma porção, uma medida muito grande da parte de Deus, muito acima do que aqueles que estavam lá. E Daniel, então, Daniel já foi para as alturas, porque ele recebeu algo sobrenatural. E aqui diz o versículo 21 que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Você vê que Daniel, desde jovem, ele foi. Os reis iam, morriam, saíam, perdiam o reino, e Daniel ficava, ia ficando. Um rei entrava, outro rei saía. E você sabe, assim como presidente da república ou políticos, quando sai um político, ele troca toda a sua turma, né, os seus assistentes ali, aqueles que ficam juntos. É difícil, às vezes de outro partido, muda. É difícil uma pessoa ficar trabalhando no governo quando muda a liderança, e vai outro, e vai outro, e vai outro. Você sabe que isso é difícil, quanto mais um rei, porque o rei tem toda aquela... as pessoas que ele quer colocar, toda aquela cultura e a tradição, e às vezes os povos até mudavam, né? A nacionalidade dos reis. E Daniel continuava. E aqui fala que ele permanecia no reinado, permanecia ali no palácio. O rei ia embora e ele ia ficando, porque ele tinha ali
a proteção de Deus, né? Você que já leu todo o livro de Daniel sabe como ele foi protegido por Deus, abençoado por Deus, e de ficar uma vida longa, né? Alguns historiadores dizem que ele chegou jovem à Babilônia e viveu até mais de 80 anos. Então, muito tempo ali sendo abençoado e sendo bênção. Para você ver a escala de nível onde está a vida e essa pessoa, Daniel. Ezequiel capítulo 14, versículo 20, o próprio Deus cita o nome de Daniel junto com Noé e Jó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam. E aí vai. Aí você vê a citação do nome de Daniel pelo próprio Deus. E olha só quem mais falou do profeta Daniel. O Senhor Jesus. Senhor Jesus, quando habitou entre nós, em carne, cheio de graça e de verdade, no seu sermão profético, que ficou também registrado no Novo Testamento, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 15, Jesus fala do profeta Daniel, das profecias de Daniel. O nome deste profeta, citado pelo próprio Filho de Deus. E hoje a gente vai ficando por aqui. Eu quero deixar uma pergunta para você. Como está a sua alimentação? Está se alimentando bem, com alimentos saudáveis, cuidando bem da sua saúde? Pense nessas coisas. E até a semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe. Muita paz.